Programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Hoje, 15 de fevereiro de 2025, nós vamos ter a grata satisfação e honra para o programa, para mim e para o Geraldo Rodrigues, nosso operador, de conversar, de bater um papo, não chamo nem de entrevista, né, de bater um papo com um médico que eu admiro muito por tudo que já fez pela medicina e felizmente vai continuar fazendo, mas sobretudo por eu depositar nele assim um crédito de ser um pensador na minha área, um pensador sanitário. Eu não sei se essa palavra existe, essa conjunção existe, mas eu acho que a gente precisa de mais gente pensando nos problemas sanitários, nos problemas de saúde pública, porque muitos desses problemas de saúde pública poderiam até não ser problemas mais se a gente discutisse melhor as questões, né? Se a gente aprofundasse os temas, tivesse espaço para esse aprofundamento e também se houvesse interesse não só dos grandes órgãos de comunicação, mas também das próprias pessoas, da própria população. O tema saúde devia estar no topo das preocupações das pessoas. E para isso, eu convidei o nosso médico José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde do presidente Lula no período 2007-2011, e nesse eu não chamaria de curto período, de 4 a 5 anos, porque ser ministro da saúde de um país como o Brasil por 4 anos ou 5 anos é realmente uma tarefa, deve ser, e aí você pode dar o seu testemunho, uma tarefa hercúlea, né? Porque problemas não deve faltar, né? Então, nesse percurso, mas esse percurso que do Ministério começou em 2007, mas o nosso convidado tem todo um histórico prévio a isso, desde a década de 70, militando pela saúde pública, é um dos baluartes, é um dos que criou o alicerce, ou os alicerces do Sistema Único de Saúde, que culminou com a Constituição de 88, nós já trouxemos, inclusive, aqui o doutor Santini, que veio aqui lançar um livro sobre o SUS, né, a história da criação do SUS, em que o nosso convidado é citado também, assim como outros. Então, além disso, nosso convidado ele é membro da Academia Nacional de Medicina, ele é sanitarista, assim como especialidade básica na medicina, é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, que talvez seja o maior centro de pensar e de centro científico de saúde pública do nosso país. E já veio aqui, você vai ter direito a pedir uma música no Fantástico, que é a terceira vez que você está vindo aqui. E nós vamos hoje, eu sempre peço aos convidados, ou que tragam um tema que escolham, ou que eu escolho, mas os convidados deem o título. E, no caso, o nosso José Gomes Temporão ofereceu 3 temas, eu escolhi um porque seria inédito no programa, e foi daí o título dado por ele, que é Publicidades em Saúde, né? Nos meios de comunicação, entre aspas, de massa, e nas redes sociais. Então, antes da gente entrar no tema, fala um pouquinho de você, para quem eventualmente, pessoal mais novo, que não te conheça, conta um pouquinho do teu histórico e antes de entrar no tema, fala dessa sua passagem pelo Ministério. Muito bem. Alexandre, obrigado aí pelo convite mais uma vez. A gente vez. que agradece. Vou pedir aí a música no Fantástico, né? É uma alegria estar aqui mais uma vez. Bom, eu sou médico, me formei na UFRJ, aqui na Faculdade Nacional de Medicina, aqui no Rio de Janeiro. Depois eu fiz residência... Você se formou um ano antes de mim, não foi? Em 1977. Me formei em 78. Isso. Você foi da turma do Marcelo Pegado, né? Exatamente. Isso. A turma boa. Saudoso. Gente boa, Eu fiz residência em doenças infecciosas e parasitárias. E aí, mas eu estava muito... Naquele momento eu já estava envolvido na coisa da criação do SUS, né? A ditadura militar...
O nosso lema era saúde é democracia, democracia é saúde, né? Tudo então a ver, eu entrei como docente auxiliar de ensino, se dizia naquela época, na Fundação Oswaldo Cruz, na Escola Nacional de Saúde Pública. Fiz ali o meu mestrado, fiz depois o doutorado no Instituto de Medicina Social da UERJ, e durante esses mais de 40 anos de carreira na saúde pública, ocupei vários cargos. Trabalhei com Ézio Cordeiro no INAMPS, quando ele foi presidente do INAMPS da Nova República. Eu fui secretário de Planejamento, depois fui subsecretário estadual com Brizola no Rio, depois dirigi o Instituto Vital Brasil, lá em Niterói, 3 anos. O Alexandre Kiep que está lá. Isso. Depois eu dirigi a Fundação de Apoio à Fiocruz, a Fiotec. Aí, já presidente Lula, me convidaram para assumir a direção do Instituto Nacional do Câncer. Sim. Dali eu fui para a Secretaria de Atenção à Saúde no Ministério da Saúde, quando o ministro era Saraiva Felipe. E, em seguida, ministro da Saúde durante 4 anos e alguns meses. Foi um recorde. Eu até brinco nas minhas aulas que a expectativa de vida ao nascer de um ministro no Brasil está em torno de 8 meses. 8 meses. A rotatividade é imensa. Eu fiquei lá esse tempo todo. Bom, foi um imenso desafio, mas eu diria que a minha carreira foi, de certa forma, é como se eu estivesse me preparando para assumir essa responsabilidade. Então, foi... Você se torna uma figura pública, você tem que morar longe da tua família, a tua rotina é caótica, trabalho muito pesado, acho que é um sacrifício que você faz para o país. Você é carioca? Nasci em Portugal. Você é português? Sim, eu nasci no extremo norte, na fronteira. Seu pai tinha um restaurante do Minho, né? Mosteiro. Mosteiro. Meu pai, a família é dona de... Está lá, o mosteiro está funcionando, na rua São Bento, ali do lado do Museu do Amanhã. E eu nasci em Portugal, mas vim para o Rio com 1 ano de idade. Então eu sou um luso carioca. Que cidade lá em Portugal? Monção. Fica na fronteira com a Espanha, é Galícia. E chegou no Brasil que idade? Com 1 ano de idade. No dia que o navio chegou no Porto do Rio de Janeiro, eu estava fazendo 1 ano de idade. Então eu sou luso carioca, mais carioca do que luso, digamos assim, né? E então esse foi um período que eu pude fazer muita coisa pela saúde, me orgulho muito disso, muito, muito difícil, muito tenso, mas com momentos importantes de novos programas, novos projetos, novas políticas. Antes de você falar dos projetos, que tem vários deles, alguns eu até estudei para te entrevistar, mas antes disso, naquele período que você teve lá de 4 anos, o cargo era cobiçado politicamente por outros partidos também? Houve pressão para você sair, como há hoje com a nossa ministra Anísia Teve pressão para eu não entrar e teve pressão para eu sair. Teve pressão primeiro para você não entrar. Porque, na verdade, a escolha, no meu caso, como no caso da ministra Anísia, foi uma escolha técnica, né, do presidente Lula, né? Uma tentativa de blindar, digamos assim, a saúde como política social muito importante, das pressões políticas, que podem ser até legítimas na democracia, né? Mas, por exemplo, nós tivemos um bom ministro da Saúde, foi o Zé Serra. Um bom ministro, montou uma equipe técnica, tocou lá e teve um bom desempenho. E capitaneou bem essa equipe. Exatamente. Né? Mas, por exemplo, usar a saúde como moeda de troca na negociação política para garantir governabilidade, aí você entra uma coisa muito perigosa, né? Então, dizem não, a gente lê toda hora que o Ministério da Saúde é o que tem mais verba, é isso mesmo? De todos os ministérios? Só a Previdência Social tem um orçamento maior do que a saúde. E não só isso, a saúde é altamente capilarizada, né? Quer dizer, o SUS está em todos os 5.400 municípios brasileiros. Então, o interesse, né, dos políticos pela pasta da saúde... De visibilidade também. Capacidade política, né? É extremamente importante. Então, o presidente Lula decidiu, naquele momento, havia 2 outros nomes de políticos, de parlamentares disputando, ele decidiu me nomear. Mas você estava falando, então, dos seus projetos enquanto ministro. Alguns deles, um deles que eu incenso, inclusive coloquei na apresentação do programa nosso de hoje, foi a primeira oficial pelo Ministério, entre aspas, quebra de patentes, né, de um medicamento no Brasil. Foi um marco. Isso aí foi logo em 2007, poucos meses depois que eu assumi. A minha equipe me levou à situação, era o medicamento mais utilizado pelos portadores de HIV, era o Efavirenz, do laboratório Merck americano, e nós estávamos pagando um preço muito alto por esse produto. Então, isso ameaçava a continuidade e, mais do que isso, ameaçava a possibilidade de expansão para mais pessoas, né?
E aí nós abrimos uma negociação com o laboratório, né? Enfim, e aí nós perguntamos, eu me lembro claramente, por que vocês vendem esse mesmo produto no leste asiático por 1/3 do preço que o Brasil paga? E qual foi a resposta? A resposta foi o diretor botou numa reunião no meu gabinete, abriu o mapa mundi e os países e regiões estavam com cores diferentes. Uhum. Aí, não, aqui no Sudeste Asiático é amarelo, mas aqui no Brasil é verde. Traduzindo, eles definiam o preço de acordo com a capacidade e o tamanho econômico dos países. Não, o Brasil tem condições de pagar esse preço. Eu falei, não tem condições de pagar esse preço. Aí o que eu fiz? Eu fiz exatamente o que o Serra fez várias vezes, só que o Serra não chegou até o fim. E assinei uma portaria declarando de interesse para fins do licenciamento compulsório, quebra de patente, medicamento e tal. Pela lei, acordo TRIPS, o laboratório tem 30 dias para se manifestar e chegar a um acordo. Era o que o Serra fazia. Uhum. Botava a faca no pescoço do laboratório, o laboratório dava um descontão, beleza, vida que segue. Só que o laboratório achou que eu estava blefando. Ele vai fazer que nem o Serra. E ofereceu um desconto que não atendia. Tipo, estava nos cobrando 12, baixou para 8, eu queria 4. Né? Claro que a nossa grande preocupação os pacientes não podem ficar sem um medicamento. Sim, pode então, ter interrupção. Enquanto eu estava nesse processo, eu já acertei com a Unicef a importação do genérico indiano e a Fiocruz já começou a fazer por engenharia reversa para chegar ao princípio ativo, em parceria com 3 farmoquímicas de capital nacional. Passou 30 dias, eu fui ao presidente Lula, mostrei o quadro e ele, com aquele jeitão dele que você conhece, então, querida, é para fazer? Eu falei, presidente, é para fazer. E ele assinou o licenciamento compulsório, primeira e única vez que o Brasil fez. Nós economizamos 200 milhões de dólares na época, né? A Fiocruz, um ano depois da quebra da patente, já estava produzindo genérico brasileiro, então foi um caso assim de sucesso. Abrindo um parênteses, mas aproveitando que você foi diretor do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, ou seja, lidou bastante com as drogas oncológicas, elas estão hoje num custo absurdo. E eu já, inclusive, entrevistei aqui oncologistas que alguns saíram do INCA porque, sabendo que na medicina privada os convênios são obrigados a pagar, né, o preço daquela medicação, então eles se sentem mais confortáveis em tratar pessoas na medicina privada, porque tem o mais atual, e pediram demissão do INCA. Eu sou de um tempo que a gente nunca pedia demissão do serviço público. Sou de uma geração que entrou na década de 80, no início. Minha carteira assinada no Ministério foi em 81, né? Então, 44 anos atrás. Mas hoje as pessoas pedem demissão mesmo, com uma certa naturalidade, mas alguns justificando a diferença, o gap que existe entre a terapêutica privada e a pública em relação ao câncer. Existe algumas ideias de também se quebrar patente de medicamento oncológico para baratear o custo? Ou o momento mudou? É muito mais complexo, porque tecnologicamente falando, esses produtos são bioprodutos, são biofármacos, são moléculas muito mais complexas. O efavirenz era uma molécula química, muito mais simples. Então, por engenharia reversa, porque qual é a questão? Para você quebrar a patente, você tem que ter a garantia do acesso ao genérico. Para ter genérico, tem que ter laboratórios concorrentes capazes de chegar ao princípio ativo. Tá. E no caso das biomoléculas, isso é muito mais complicado, muito mais difícil. Né? Então, agora, em relação a esse tema, o Ministério avançou muito criando a CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação em Tecnologias em Saúde. Então, se você olhar assim a linha do tempo, nos últimos 15 anos, vem aumentando muito o número de novos medicamentos que o Ministério vem incorporando ao SUS. A questão toda central, Alexandre, é o custo. O problema é que os laboratórios multinacionais que investem pesado em novas drogas colocam esses produtos no mercado a um preço absolutamente impossível de você acompanhar. Né? Roberto Gil esteve aqui, que hoje é o diretor do INCA. Ele deve ter falado sobre isso, quer dizer, que chegam a centenas de milhares de dólares, quer dizer, é inviável, né? Então você tem que ter mecanismos, e o Brasil está fazendo uma coisa que eu comecei na minha gestão. Centenas de milhares de dólares, às vezes, por uma medicação. Para um paciente. Exatamente. Então, a estratégia é um pouco o seguinte: como é que eu dependo menos da produção externa e aumento a capacidade interna? Porque hoje se sabe que 90% dos genéricos que o Brasil produz, os princípios ativos vêm da China e da Índia. Sim. Esse vai ser um tema que aliás, é um tema que a gente tinha proposto para você
conversar com a gente aqui no programa já há 1 ou 2 anos e a gente acabou Esse tema dá um programa inteiro. E eu sei que é um programa que te interessa, é uma questão que te interessa. É o chamado fortalecimento do complexo econômico e industrial Exatamente. da saúde. A minha tese de doutorado é sobre isso. Então, vamos voltar uma quarta vez? Vamos voltar uma quarta vez. Eu ganho mais uma música no Fantástico. Não, é de 3 em 3. Mas você já tem 3 temas separados para a gente discutir. Beleza, é verdade. Tema não falta. Outro momento seu importante no Ministério que eu me lembro bem foi a sua condução naquela epidemia de H1N1. Né? Foi uma condução. Você se expôs, você foi a todos os meios de comunicação e o processo deu certo, né? Ao contrário do que a gente viveu agora com o SARS-CoV-2, com a Covid-19. Fala um pouquinho desse período, para quem não lembra, o que era o H1N1 e como é que a coisa aconteceu aqui no Brasil? Então, o H1N1 vírus da família influenza, dos vírus da família influenza, que sofreu uma mutação e saltou de espécie, né? Um outro vírus, mas o fenômeno foi parecido com o SARS-CoV-2. Né? No México, né? Ele foi encontrado em suínos e depois houve um salto de espécie que contaminou humanos e ele sofreu uma mutação e se espalhou pelo mundo inteiro. Foi uma pandemia exatamente como aquela. E naquele momento foi muito complicado, muita polêmica. Toda situação como essa traz muita insegurança, medo. O que está acontecendo? Né? Por isso que eu fiz questão de eu pessoalmente assumir a condução do processo. Acho que é uma responsabilidade que o ministro não pode delegar. Então, você tem que assumir e enfrentar. Né? E o grande... A gente soube conduzir, o presidente Lula deu todo o apoio, a gente trabalhou com transparência, junto com os estados e municípios. Mas o nosso gol de placa, digamos assim, foi a campanha de vacinação que nós fizemos no início de 2010, que nós vacinamos em 5 meses 90 milhões de pessoas. Nenhum país no mundo fez o que o Brasil fez. E aí a gente protegeu a população brasileira desse vírus. Só para vocês terem uma ideia, esse vírus H1N1, hoje ele está dentro da vacina da gripe que a gente toma todo ano. É um dos componentes que está ali dentro. Né? Então, essa nossa campanha de vacinação foi um sucesso estrondoso. Eu me lembro que eu fui em maio de 2010 na Assembleia Mundial da Saúde de Genebra e os ministros da saúde dos outros países me perguntavam como é que vocês conseguem? A gente não consegue vacinar ninguém. A adesão é baixíssima e vocês protegeram metade da população brasileira. Então, faz de conta que o representante lá europeu está aqui perguntando de novo. Como é que vocês conseguiram? A gente fez uma campanha de comunicação e de educação muito forte. Né? A gente chamou artistas, chamou atletas, chamou comunicadores. Eu fui no Jô Soares, no programa do Jô, mais de uma vez. Então, a população confiou no governo naquele momento. Não, isso é importante para a proteção da nossa saúde coletiva, da minha, do meu filho, da minha mulher, do meu vizinho e de todos, entendeu? Eu vou passar também. E vamos tomar a vacina e a adesão foi fantástica, né? Mais recentemente, a gente assistiu o inverso disso, né? O negacionismo, né? Não tome vacina, vai virar jacaré, não sei o quê. Isso causou um dano dramático. Causou e continua causando. Continua causando. A gente está vivendo ainda esse processo. Mas lá atrás, o PNI, digamos assim, estava no auge. Sim. E a adesão da população foi o PNI, muito o Programa grande. Nacional de Imunizações. Zé Gotinha. O Zé Gotinha, que foi exilado durante o governo Bolsonaro, ele foi agora resgatado. E em 2010, naquela campanha, o Zé Gotinha bombou, como se diz. Né? Foi um gol de placa. E eu já ouvi comentários a respeito que hoje a gente... Naquela época não existia o TikTok, Instagram, essas coisas, né? Não existia redes sociais. Mas nós vamos falar sobre isso. Mas, enfim, só para não perder o gancho, tem pessoas sugerindo que a gente se adeque, em termos de comunicação, a essa mudança, né? De vídeos curtos e e massificar, mas muito vídeo, muita informação em vídeo bem curto, concentrado. Bem concentrado e tal. Que outros projetos importantes, antes da gente entrar no nosso tema, você ressaltaria? Efavirenz, a quebra da patente e o controle do H1N1. E nos seus 4 anos e pouco de mandato como ministro, mandato não, mas como ministério. Teve muita coisa importante, teve a criação dos núcleos de apoio à saúde da família, né?
que eram exatamente os núcleos onde você tinha fisioterapia, psicologia, nutricionista, uma série de Clínicos, pediatras. Clínicos, pediatras, subespecialidades apoiando as equipes de saúde da família. Nós tivemos novas incorporações de novas vacinas, a vacina do rotavírus, a vacina do meningococo AC também foi nessa época. Tivemos políticas de saúde do homem, foi o primeiro país na América Latina que implementou. Aprovamos também e lançamos a política de saúde da população negra. Eu fui o primeiro ministro que recebi no meu gabinete, até uma coisa engraçada, o sindicato de prostitutas e o movimento de travestis. Né? Eu recebi em audiência para discutir o quê? Uma política de saúde voltada para esse grupo. Né? E eu me lembro que no final da audiência com o grupo que representava os travestis, nós tiramos uma foto, eu no meio, todo mundo tirou uma foto, e o Anselmo Góes publicou essa foto dizendo assim: o ministro está de gravata ao centro. Foi muito interessante. Enfim, a questão do aborto com o problema de saúde pública, eu liderei, teve uma grande polêmica, foi para a imprensa, o Papa veio visitar o Brasil, me criticaram, minha mãe hipercatólica, foi uma confusão. Você foi criticado até pela mãe. Exatamente, mas e foi um marco, porque e continua sendo um problema de saúde pública. Você pode olhar o tema de vários... Colossal, né? Do ponto de vista ético, do ponto de vista religioso, ok, sem problema, cada um, tá? Mas é um problema de saúde pública, né? Eu criei a Secretaria Nacional de Saúde Indígena, nós tiramos da FUNASA, que é um órgão corrupto, completamente inadequado para isso, e criamos uma Secretaria Nacional de Saúde Indígena. Fundação Nacional da Saúde, né? FUNASA. Exatamente. Eu me lembro que eu fiz uma reunião com todas as lideranças, o Raoni, com todo mundo, criamos essa secretaria. Foi um divisor de águas nesse processo. Enfim, Você deu atenção rapidamente aqui com o que você acaba de dizer, a população negra, ao grupo LGBTQIA+, e a população indígena, quer dizer, todos que normalmente... E aos homens, que estão sempre esquecidos, que morrem mais e adoecem mais que as mulheres. Eu não vou dizer os homens, mas os 3 primeiros estão sempre marginalizados. Sim, exatamente. Pelo menos tem uma tendência a serem marginalizados, Verdade. a serem invisibilizados, né? Verdade. Por esse nosso sistema, né? Uhum. Bom, pulando antes do tema, pulando para a sua participação, e você desse, assim, qual é o significado da Academia Nacional de Medicina, do qual você e outros colegas meus muito diletos fazem parte, como Carlos Alberto Barros Franco, Margarete Dalcomo e outros tantos. Sim. Qual é o espírito da academia? Então, a academia é a mais antiga ONG brasileira, né? Ela foi criada em 1828. O Dom Pedro presidia as sessões da academia. Né? Dom Pedro presidia as sessões da academia? Sim. E até o final do século XIX, início do século XX, antes do advento da República, o imperador... né? Isso, o imperador... O primeiro, aliás, morreu de tuberculose. Em Portugal, exatamente, no Porto. Então, o imperador presidia as sessões. Então, a academia era o espaço onde a comunicação entre a medicina e a sociedade se dava, a interlocução. Os grandes temas, né? As epidemias do início do século XX, que Oswaldo Cruz enfrentou com tanta competência, a discussão ia parar lá na academia. E voltava para a população. Com certeza, com certeza. Era manchete de jornal, academia discute isso, discute aquilo. Porque hoje eu sinto um pouco essa carência, né? Porque eu já fui a algumas sessões na academia, como ouvinte, obviamente, mas às vezes aquilo que eu ouvia lá, eu não ouvia fora, que não tinha, como se não tivesse repercussão. O que aconteceu? A medicina se complexificou, evidentemente. Surgiram as sociedades de especialistas. Que naquela época não tinha. Não existiam. Depois surgiu o movimento sindical médico, nos anos 60, 70. E a academia meio que ficou, enfim, mantendo sua tradição. Eu vou falar aqui uma coisa que poucos vão acreditar, mas desde a sua fundação até hoje, todas as quintas-feiras aconteceu e continua acontecendo o chá acadêmico. Sim. Eu já fui algumas vezes. Não teve uma única quinta-feira que isso não aconteceu. Isso. Então, nós somos 100, são 100 cadeiras, né? Somos imortais.
Mas a medicina, nos últimos anos, vem tentando recuperar exatamente essa interlocução, quer dizer, uma voz que oriente a sociedade, que trabalhe na educação dos jovens médicos, né? Que divulgue pesquisas, boas práticas, oriente a conduta dos cidadãos. É o nosso esforço. É um clube muito fechado, só para você ter ideia. Desde sua criação até hoje, só 670 médicos entraram na academia. Então é um clube muito peculiar. E não é fechado do ponto de vista político, é fechado por meritocracia. Exatamente. É a única, talvez, uma das únicas meritocracias ele é muito que tem que aplaudir. Né? Totalmente heterogêneo do ponto de vista político, mas absolutamente rigoroso do ponto de vista da qualificação de quem entra. Então vamos lá, vamos falar do nosso tema principal do programa, que é a questão que você trouxe da publicidades, você inclusive botou no plural, né? Publicidades na saúde pública, meios de comunicação e redes sociais. Qual foi a sua ideia ao pensar nesse tema? Então vamos voltar no tempo. Quando eu estava fazendo o meu mestrado na Escola Nacional de Saúde Pública, nos anos 80, 1982, o tema que eu escolhi para a minha monografia de mestrado foi exatamente as práticas mercadológicas da indústria farmacêutica. Por quê? Pelos meios de comunicação de massa. Por quê? Isso há mais de 40 anos. 43 anos. As novas gerações não sabem disso, mas os mais velhos vão lembrar. Naquela época, o Pelé aparecia na hora do Jornal Nacional vendendo remédio. Vendendo vitamina, Vitasay. Vitasay e outras coisinhas. Não só ele. Sim. Atores globais, enfim, pessoas de prestígio, artistas, viraram garotos. Nós não vamos falar mal do Pelé, porque ele é o vascaíno mais ilustre e nós dois somos vascaínos. Ninguém vai falar mal de ninguém. Mas o tema me chamou a atenção. E por que ele me chamou a atenção? E a gente vai desdobrar isso ao longo da nossa conversa. Porque toda a publicidade em saúde, divulgada pelas mídias, revistas, jornais, rádio, TV, redes sociais, né? Ela tem 3 dimensões. Ela tem uma dimensão econômica, eu vou explicar. Ela tem uma dimensão médica e ela tem uma dimensão que a gente poderia chamar de cultural ou ideológica. Então, o que me moveu para estudar o tema foi isso. E eu publiquei, então, depois, sob a forma de um livro, pela editora Paz e Terra, o livro chamado A Propaganda de Medicamentos e o Mito da Saúde. A primeira edição foi quando, mais ou menos? Em 1986. Repete o título. A Propaganda de Medicamentos e o Mito da Saúde. E interessante é que o primeiro capítulo, esse primeiro capítulo eu passei a maior parte do meu tempo na Biblioteca Nacional pesquisando, foi sobre a história. Como é que a publicidade de medicamentos veio se desenvolvendo ao longo do tempo? Vamos voltar para o século XIX. Quando você pegava os jornais da época, do século XIX, a maior parte das propagandas impressas eram de remédios. Sim. Era remédio para tosse, tuberculose prevalente na época, era remédio para doença das senhoras, como eles chamavam, eram vitaminas, fortificantes, remédio para anemia e vai por aí afora. Interessante, Alexandre, notar o seguinte, o veículo, sendo um veículo impresso, claro, quem podia ter acesso naquela época, quem sabia ler, claro. Mas como o veículo era impresso, a propaganda ela era descritiva, eram propagandas grandes que, lembra aquela famosa, eu era assim, fiquei assim? Sim. Era muito comum, né? Parecia um cara todo depauperado, tomou fortificante, ficou fortão e tal. Mas ela era descritiva, ela falava, fulano de tal idade, morador de tal lugar. Bom, com a chegada do rádio, o que acontece? Uma explosão, aumentou muito a capilaridade, né? Sim. Porque os analfabetos, ou que não sabiam interpretar o que estavam lendo, estavam escutando, então foi uma explosão. Mas o novo meio exigiu o quê? Síntese, que tempo é dinheiro no rádio. Então vem a época de ouro do laboratório Sidney Rossi e outros, né? Vendendo aspirina, vendendo pílula do Dr. Rossi. Exatamente. Colírio, Bora Brasil, né? Já está na história da propaganda brasileira, né? Então isso tem uma explosão e claro que isso cria um mercado gigantesco, né? E depois vem a TV. A TV aí associa ao som a imagem, com uma gigantesca potência e capilaridade,
né, nacional. E aí, com artistas e atletas de prestígio, imagina o mercado disso. Então, esse meu estudo foi o primeiro estudo que analisou essa questão do ponto de vista, com o olhar da saúde pública, né? E eu publiquei um artigo no Caderno de Saúde Pública, uma das revistas de maior prestígio do país e da América Latina, sobre isso, sobre mercado, inclusive, privado, né? Bom, e publiquei, então, esse livro e o que acontece de lá para cá? Né? Você mantém, de uma certa forma, na TV, sazonalmente, publicidades, antigripais, é o que aparece mais, mas muito forte, medicamentos para terceira idade, né? Assim, uma coisa meio... Você está meio devagar, está meio broxa, como é que você está toma esse multivitamínico aqui que você resolve tudo, né? Então, ao longo dessas décadas, o rádio se mantém como um espaço importante e a TV mantém, não aquele auge do Pelé e de outros, mas mantém um certo padrão. Agora, o que acontece mais recentemente, né? Nos últimos anos, então? Com a questão das redes sociais, você tem uma explosão disso. E o que é grave do ponto de vista... Depois eu vou voltar àquelas dimensões, tá? Econômica, médica e cultural ou ideológica. O que acontece hoje, e eu acompanho isso com muita curiosidade, eu tenho meu perfil lá no Instagram, enfim. Temporal Saúde. E eu tenho feito várias denúncias ao Instagram. Quando eu vejo uma coisa completamente descabida, porque você tem médicos de verdade, médicos com boas orientações, você tem médicos com péssimas orientações, você tem profissionais de saúde, você tem influências prescrevendo remédio, você tem perfis falsos, como aconteceu com o Drauzio Varela. Sim. Apareceu um perfil do Drauzio vendendo um remédio, não era ele, usaram o perfil dele, né? Crime, né? E olha que curioso e grave, quando eu denuncio ao Instagram 3, 4, 5, 6 vezes, a resposta vem: nós analisamos a sua denúncia e ela não foi acatada porque a matéria cumpre com as nossas políticas e não sei o quê. Ou seja, o negócio deles é ganhar dinheiro. Eles estão... Mesmo que um médico, com a sua competência, diga que aquilo ali é mentira. Eles mantêm, porque o objetivo deles não é informar bem a população nem a sociedade, é ganhar dinheiro. O que eu estou querendo dizer com isso? Você hoje tem... Então, tem gente vendendo poções milagrosas, vendendo multivitamínicos, vendendo dietas. É um mundo. Então, você tem dieta, você tem fitoterapia, que não tem efeito, você tem suplementos alimentares e vitamínicos, e você tem até coisas mais graves, né? Procedimentos estéticos, e vai por aí afora. Qual é a minha preocupação? Boa parte dessas pessoas que a gente vê que houve um acidente, às vezes com uma deformação estética da pessoa, às vezes morte, aquelas pessoas tinham 1 milhão de seguidores, né, nas redes. Exatamente. Os que realizaram o procedimento. Então, agora eu pergunto, qual é o grau de regulação desse espaço do ponto de vista da defesa da saúde das pessoas? Nenhum. Se eu olhar para o meu Conselho Federal de Medicina, não vejo nenhuma iniciativa em relação a punir os médicos que divulgam notícias falsas ou falsos procedimentos ou procedimentos sem evidências científicas. O Conselho agora está punindo quem denunciou isso. Exatamente. Se você olha para a Anvisa, e eu coloquei isso na reunião do governo de transição em 2022, eu estava lá, era um dos coordenadores do governo de transição, nós chamamos a diretoria da Anvisa, eu fiz essa pergunta: vocês estão se preparando para esse novo mundo? Para regular esse novo mundo? Nada, zero. Né? Do ponto de vista do Ministério Público, também não vejo nenhuma iniciativa mais robusta, né? Porque isso tem temas que o Ministério Público pode intervir, ameaça a saúde pública. Né? Então, esse é um tema que exige norma, regulamentação e, eventualmente, uma revisão da legislação. Né? Por isso a importância da legislação de regulação das mídias sociais, que é extremamente importante. E aí a gente podia falar um pouquinho sobre essas 3 dimensões, porque elas é que dão sustentação a essa minha preocupação. Deixa eu não deixar, já que eu mencionei, minha saudação a Lígia Bahia, nossa colega. Com certeza, a Lígia está sendo processada pelo Conselho Federal de Medicina por ter dito a verdade. Isso. Né? O Conselho Federal de Medicina, durante a pandemia, foi negacionista, omisso, né? E a Lígia fez críticas duras, sim, mas numa democracia, críticas cabíveis. Talvez, né?
necessárias. Necessárias. E está sendo processada por isso. Então, nós todos da saúde pública estamos nos sentindo processados. Sim. E solidários à professora Lígia. Sim. Vamos fazer o seguinte, Geraldo, vamos fazer um intervalo, uma música da nossa ONG, do Centro de Apoio ao Tabagista, quer dizer, a música não é nossa, mas faz parte do rol das músicas que falam mal do cigarro. Depois a gente volta com esses 3 níveis que você mencionou. Vamos lá, Geraldo? Não sei qual que é. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Pra tosse também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, voz e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, hoje 15 de fevereiro, com um convidado especialíssimo, o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Eu, a partir de agora, da segunda parte do programa, só vou lhe chamar de ministro, porque eu fiz um curso e aprendi que a etiqueta, quando você está se comunicando com alguém, você usa o cargo mais elevado que o indivíduo teve. Então, por exemplo, se o sujeito foi presidente da República,
você entrevista ele dali a 20 anos, você pode chamá-lo de presidente. Você não está cometendo nenhuma heresia, porque eu estou falando sério, eu aprendi isso mesmo. Está correto. Mas é claro que a gente tem que ter cuidado para não achar que a gente está querendo substituir o ministro, né? Porque, no caso, a ministra, porque eu, particularmente, em vários momentos aqui no programa, eu já defendi não só a ministra Nízia Trindade, que é uma pessoa que eu respeito, e respeito desde a época da Fundação Oswaldo Cruz, mas também porque eu defendo o Ministério, a questão, qual é o objetivo do nosso Ministério, né? Nosso Ministério não pode ter um paraquedista. Não pode, né? Pode, não pode, né? Um paraquedista, um paraquedista, se for da área da saúde, se for um sujeito com mestrado, doutorado na área da saúde, paraquedista super bem-vindo. Mas paraquedista que não conhece o SUS, por exemplo, no momento do pior problema de saúde pública que o planeta viveu nos últimos 100 anos, não pode ter paraquedista. Mas nós estávamos, então, conversando sobre a questão da comunicação do outro lado, né, da mídia, ganhando dinheiro com isso. Por exemplo, eu vi matérias na Folha de São Paulo de página inteira, inclusive já trouxemos um ex-jornalista da Folha aqui, já veio aqui 3 vezes, igual a você, Mário César Carvalho, um jornalista também que eu respeito muito, escreveu inclusive um livro chamado O Cigarro, pela Publifolha. Mas então, a Folha de São Paulo já fez matérias de página inteira exaltando os cigarros eletrônicos, e que eu sou assinante da Folha, você às vezes não reconhecia que aquilo ali era um boletim publicitário, você achava que era uma matéria da Folha. Né? Então, quer dizer, as mídias, assim como influências nas redes sociais, ganham dinheiro com aquilo que estão fazendo. Aquilo não é uma coisa, né, aleatória. Mas retoma as tuas reflexões, que é uma oportunidade única, e eu não vou tomar a tua palavra, não. Vamos lá. Então, e por que esse tema é tão importante, né? Do ponto de vista do impacto na saúde pública, né? Então, eu vejo 3 dimensões principais, né? Tá. A primeira é econômica. A quantidade de dinheiro gasto inutilmente, né, com coisas que não têm um menor impacto positivo na vida das pessoas, vai a cifra de bilhões de dólares ano em todo o mundo. Então, as pessoas estão tomando multivitamínicos, né? Estão tomando, na verdade, a maior parte das vezes, placebo, né? Gastando dinheiro que às vezes não tem para comprar comida, para comprar né? ou para alguma coisa essencial para a sua vida. De vez em quando eu assisto, não tenho o hábito, mas boto num canal desses populares na televisão, à tarde, de manhã, nos intervalos é propaganda de remédio. Sim. Inclusive falsas propagandas. Sim. Por exemplo, propagandas oferecendo fitoterápico para curar o diabetes, que a gente sabe que não é verdade. As pessoas compram. Por quê? Você sabe que, no caso do medicamento, ao contrário de qualquer outro produto, se eu vou no mercado, eu preciso de uma geladeira. Preciso de uma geladeira, eu vou na loja, tamanho, capacidade, cor, modelo, compro. Remédio. Remédio tem um intermediador entre a produção e o consumo, que é o médico. Então, pelo menos deveria ter. Deveria ser. Em tese, se eu estou com algum problema de saúde, eu acho que tem alguma coisa, ou anualmente vou fazer um exame preventivo, eu vou no médico. Se o médico achar que eu tenho que tomar alguma coisa, ele me prescreve. Então, essa dimensão econômica, ela é... Se você me perguntar, tem algum estudo mais ou menos recente que calcule isso? Não. Isso não é tema de interesse da economia da saúde, mas deveria ser. Porque deve ser muito alta a quantidade de dinheiro que as pessoas gastam inutilmente tomando coisas que não estão trazendo nenhum benefício. Segunda dimensão, médica. Por quê? Todo e qualquer produto que você ingere, ou através de prescrição médica ou de automedicação, potencialmente pode causar danos à saúde, inclusive graves. Sim. Por exemplo, medicamento para febre e dor, como é que chama? Tilenol. Paracetamol. O paracetamol é um hepatotóxico. Sim. Eu te pergunto... Pode gerar uma hepatite aguda. Nós sabemos o número de
casos de doença hepática causada por Tilenol no Brasil? Tilenol ou outro qualquer paracetamol. Ou outro qualquer paracetamol. Deixa eu te lembrar, eu me lembrei de uma coisa aqui que ninguém me contou. Eu assisti, eu estava trabalhando nessa época no Hospital do Andaraí, na verdade como estagiário, eu não estava formado ainda, mas o Hospital do Andaraí já era um centro para tratamento de queimados. E um dia eu peguei o elevador no térreo, o elevador parou de primeiro entrar, entrou uma maca com um homem todo cheio de bolhas na pele, uma coisa clássica de queimado, né? De grande queimado, na verdade, que era disseminado. E aí eu subi, o elevador subiu, ele saiu no andar e eu conversei com um colega que estava acompanhando o paciente. Ele disse, queimou aonde? Aí ele falou, não é queimadura não, foi um comprimido de dipirona que ele tomou. Ele fez uma reação anafilática brutal, sim. Como se fosse um grande queimado. E não é incomum. Não é? Então você tem uma dimensão médica que a gente não tem acesso a números, mas que deve ser expressiva. Né? A pessoa pode ter alergia a um componente de alguma dessas coisas, até fitoterapia pode causar isso. Né? E a terceira dimensão, que é a que me preocupa mais, porque ela tem uma... Tem uma mensagem, desculpa te interromper. Sim. Quando você faz uma propaganda de remédio, tem uma mensagem assim, se os sintomas não... Essa mensagem, Como é que é a mensagem? Se os sintomas persistirem, procure seu médico. Isso. É interessante que no rádio, eles falam assim... Agora eles aceleram. Acelera rápido, que é para você não entender mesmo, porque não tem a menor importância isso. O negócio é vender. Né? Então, igual aquele anúncio que quando tem... Beba com moderação. Igualzinho o supermercado anuncia coxinha de galinha, iogurte, ele mete uma lata de cerveja para no final... A propaganda de cerveja é... Pô, você não estava pensando em beber, mas ali eles dizem, beba com moderação. Mostra um mundo idílico, prazeroso, maravilhoso. Pô, vou enfiar o pé nesse troço. Beba com moderação, calma. Quer dizer, é uma contradição total, né? Mas aquele menino que não estava pensando em beber, aquela mensagem é para ele beber. Exatamente. Hoje, a propaganda de cerveja já foi pior, porque agora tem uma restrição de horário, né? Mas ela é um fator... Tem muito não, hein? Ela é um fator de indução de bebida para crianças e adolescentes. Sim. É um absurdo. Mas a restrição de horário maior é bebida... Para os destilados. Os destilados. Exatamente. Né? Tá. Exatamente. Mas, por exemplo, a Champions League é patrocinada pela Heineken. Todos os campeonatos de futebol são a própria patrocinados seleção brasileira foi patrocinada por cervejaria. Né? E você sabe que isso é tema para um outro programa. Sim. Não sou eu especialista, você pode chamar. A droga que mais mata no Brasil é álcool. Sim. Disparado. O pessoal fica, meu Deus do céu, maconha, cocaína. É ridículo perto do álcool. O álcool mata milhares de brasileiros todos os anos, por dependência. Não, é gravíssimo. Eu vou discordar, vou me permitir ter essa ousadia de discordar de você um pouco, porque não se pode tirar o tabaco da história, né? Não. Claro, com certeza. É que mais mata mesmo. 9 milhões de pessoas por ano. Sim, com certeza. Tabaco, não. A gente concorda totalmente. Tá. Agora, comparando o álcool o que me incomoda maconha, é que os parlamentares, por exemplo, principalmente os mais conservadores, ligados às igrejas, ficam demonizando as chamadas drogas ilegais. Isso. E o álcool é o que mais mata. Do ponto de vista das drogas ilegais, o tabaco. Não, o tabaco é uma droga legal, legalizada, mas o álcool é um dos que mata mais. Então, isso é extremamente grave. Mas esse é o tema para outro programa, tá? Você disse que ia passar para outra dimensão. A outra dimensão é a mais complicada. Vou tentar ser bem didático para as pessoas entenderem claramente o que eu quero dizer. Ela é uma dimensão cultural e ideológica. Por quê? Nós todos sabemos, em saúde pública, que o que mais pesa do ponto de vista de impacto nas condições de saúde de uma população são o que nós chamamos dos determinantes sociais, a determinação social da saúde. Sim. Você tem a tua genética, mas você tem a epigenética e você tem os fatores ambientais que têm um impacto direto que vão dizer se você vai... tua expectativa de vida qual vai ser, a qualidade da tua vida qual vai ser. Então, fatores como o teu trabalho, as condições ambientais do teu trabalho, se você bebe, se você fuma, se a tua alimentação é cheia de ultraprocessados, a tua renda, o CEP, né? Se você pegar... É dramático isso que eu vou dizer, mas é verdade, tá? Se você pegar a expectativa de vida
da Gávea e comparar com a expectativa de vida da Rocinha, é 20 anos menor na Rocinha. 10 quilômetros de distância. Pois é. As condições de moradia, o acesso à cultura, a própria educação formal. O acesso à educação, o acesso ao serviço de saúde, esse grande painel é que vai conformar se eu vou ter boa saúde ou não. E as publicidades, elas vendem o quê? Uma ideia de que a tecnologia em si resolve o problema. É uma simplificação e, na verdade, é um processo de deseducação permanente em saúde. É a história do toma cloroquina e vai para a rua. É exatamente, Economia, a mesma coisa, entendeu? Então, quando a gente fala em criação de uma consciência em saúde coletiva, que é muito importante para a defesa do SUS, por exemplo, né? E de boas práticas em medicina, e de você ter uma melhor condição de saúde, você, a tua família e a sociedade como um todo, todas essas publicidades trabalham na contramão disso. Elas deseducam ao invés de educar. Não se preocupe com nada disso. Tome esse comprimido aqui que está tudo resolvido. E a gente sabe que não é verdade. Então, o conjunto de publicidades hoje que com as redes sociais explodiu, qualquer cidadão, escuta o que eu vou falar. Hoje, qualquer cidadão, sem nenhuma formação, bota um post no TikTok, no Instagram, falando sobre saúde e prescrevendo coisa. Não acontece nada com ele. Né? Não tem ninguém, não tem regulação nenhuma. As redes não regulam, o que querem é views e faturar. Né? O Ministério da Saúde não cuida disso, nem Anvisa. Eu me lembro de uma colega nossa, eu tenho esse vídeo, depois até eu te mando. Eu fiz questão de fazer o vídeo e botar no meu canal, de uma médica pedindo, pelo amor de Deus, ela só faltava chorar, pedindo para os pais não vacinarem os filhos, em plena pandemia de Covid. É isso. Então, essa médica, num mundo que funciona, qual seria a lógica? O Conselho Federal de Medicina vai abrir uma sindicância contra essa médica, porque ela está cometendo um crime. Vários médicos nos Estados Unidos perderam o diploma. Isso aí, na França, o famoso Didier da cloroquina perdeu o direito de exercer a medicina. Aqui não está acontecendo, não aconteceu nada. Tem médico que continua falando contra a vacinação de criança contra a Covid-19. A gente sabe que, proporcionalmente, estão morrendo muitas crianças dessa doença. Por outros motivos. Entendeu? Então, veja bem, a conjugação dessas três dimensões, a econômica, dinheiro jogado no lixo, né? A médica, iatrogenia, né? Efeitos colaterais inesperados, né? Alergias e outras coisas. E essa função pedagógica negativa, essa deseducação permanente, né? Fazem desse tema um tema absolutamente relevante do ponto de vista de saúde pública e das políticas de saúde. Deixa eu tirar uma dúvida, porque eu não consigo entender ainda, mas talvez você consiga me explicar. Vou sair do Brasil, vou para os Estados Unidos. Um grande político que eu idolatrei lá atrás foi o Bob Kennedy, que era o irmão do então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, e ele era o senador. E em 1967, ele criou um fórum. Eu tenho minhas dúvidas agora se foi em Nova York ou se foi em Washington. É o primeiro fórum de saúde e tabaco do mundo. Foram mais de 90 representantes de países, e ele ali, em cima daquele relatório do Surgeon General de uma década atrás, ele ali catapultou o esforço de enfrentar o tabaco no mundo. Ele foi ali um divisor de águas. Coisas que, por exemplo, a Gro Brundtland da OMS foi em 98, né? Foi um divisor de águas. Mas ele foi em 67. Aí tinha uma frase que se usava muito, que era atribuída ao discurso do Bob Kennedy. Eu entrei em contato com a biblioteca do Congresso americano e fui atendido com uma gentileza extraordinária, e a chefe lá da biblioteca me mandou o discurso na íntegra. E eu coloquei esse discurso no meu e-book, que eu escrevi em 94. E está lá o discurso, depois eu te mando o link também e coloco aqui na edição do programa. Mas por que eu quero dizer com isso? Bom, primeira coisa é que o Bob Kennedy foi morto em 68, né? Uma coisa meio ainda não bem explicada. Qual foi aquela conspiração? Mas eu não afasto a possibilidade do discurso dele, do movimento ter interferido nisso.
mas não posso ser leviano, que eu não tenho nenhuma confirmação de se foi a influência dele sobre o tabaco que o matou. Mas aí agora o presidente Trump, ao assumir, coloca, Bob Kennedy, Partido Democrata, como irmão, coloca o filho do Bob Kennedy Jr., para ser o manda-chuva da saúde nos Estados Unidos. E que é um cara reconhecidamente anti-ciência. Apesar dele ter um discurso, não, que eu quero que me provem, quer dizer, como se ele fosse um adorador da ciência, mas ele dizia que algumas vacinas davam autismo, né? Sim. Aí o que eu queria te perguntar, assim, por que esse espectro político tem essa tendência de ser anti-ciência, de tomar posições absolutamente contra tudo que está demonstrado, todas as evidências, tanto lá pelas vias do Trump, como aqui durante o problema de... Por que esse espectro político não deixa essa questão de lado, como se fosse uma coisa... Não, eu não vou interferir nisso, eu quero interferir com outras coisas, né? Por que você acha que eles adotam esse discurso anti-ciência? O que eles ganham com isso? Pois é, você veja que esse discurso anti-ciência, ele não está focado apenas no campo da saúde, ele se repete no campo do meio ambiente. Sim. Né? Aquecimento global não existe. Curioso que nenhum deles defende que cigarro não faz mal à saúde. Por enquanto, não. Pode ser que até chegue aí, hein? Não, o Partido que é bom para a saúde fumar. O Partido Republicano é pró-tabaco. É pró-tabaco, mas eles ficam... Sim. Né? Tem um certo pudor, sim, digamos mas na assim, hora de ainda. votar, eles votam pró. Eles votam pró, claro. É verdade. Então, acho que se encaixa dentro de uma nova ideologia. É como se houvesse um repúdio a uma certa arrogância da ciência como tal. Como se os cientistas e os artistas, por exemplo, fossem arrogantes. Isso, por exemplo. E aí tem uma questão importante, que a gente tem feito uma reflexão sobre isso, que é a importância da ciência se abrir um pouco mais para a sociedade. Né? Não adianta você ser um cientista brilhante, você publicar artigos nas revistas mais conceituadas do mundo. E aos melhores congressos. Aos melhores congressos, e aquilo ser um conhecimento hermético só acessível a alguns ungidos. Não é? Então, toda essa questão da democratização do acesso à ciência, do jornalismo científico, que você faz aqui de uma certa forma também. Quer dizer, como é que eu traduzo para o cidadão comum a importância do que eu estou fazendo? Né? Ou a importância dessa evidência científica. Porque, veja, o Kennedy Jr., que hoje é o que se chama secretário de Estado, é equivalente a ministro da Saúde dos Estados Unidos. Ele já atacou algumas vacinas, dizendo que elas são responsáveis por autismo, não há nenhuma evidência. Né? Mas eles atacam essa nova direita, extrema-direita, ataca principalmente as novas vacinas que vêm do RNA mensageiro. Por quê? Olha o argumento deles. Não, no passado, as vacinas que demoraram menos tempo para chegar ao mercado levaram 9, 8 anos, 4 anos, né? Antes do SARS-CoV-2, da Covid-19, a última vacina a ser incorporada demorou 4 anos para ser desenvolvida. O que eles escondem é que essa tecnologia de RNA mensageiro já estava sendo desenvolvida em laboratório, em pesquisa, há muito tempo, para outras doenças. Na verdade, o que aconteceu é que, com o surgimento da pandemia, esses 2 pesquisadores americanos radicados na Alemanha tiveram um insight. Puxa, aquela tecnologia que a gente vem trabalhando para atacar alguns vírus exóticos que surgiram na África, será que isso não funcionaria para esse coronavírus? E funcionou. E as vacinas tiveram um impacto dramático. Né? Quer dizer, não foi uma vacina descoberta em 6 meses. Não, de jeito nenhum. Já tinha muito trabalho acumulado atrás, mas eles usam esse argumento. Não, e em menos de 1 ano essa vacina chegou. Isso aí não faz bem. Bom, então isso é mais uma... Eu acho que é uma questão que é mais profunda e que é uma tentativa de desconstrução da ordem do que nós entendemos pelas democracias liberais pós-Segunda Guerra. Né? Tem um filósofo polonês, eu não estou lembrando o nome dele agora, é até impronunciável, tem tantas consoantes, mas ele diz mais ou menos o seguinte, que o mais aterrorizante no momento que a gente vive é que a democracia pode estar sendo destruída por dentro do processo democrático.
Foi o que nós assistimos com o Bolsonaro aqui e o que nós estamos assistindo agora com o Trump. Eles foram democraticamente eleitos pela maioria da população e todas as medidas que eles estão tomando ameaçam o próprio conceito de democracia. Sim. Todos estão dizendo a mesma coisa. Exatamente. Lá nos Estados Unidos. Eu li agora, nos últimos 2 dias, três publicações de peso em organizações de peso, falando isso, nos riscos que a gente está correndo com essa... Isso são 2 semanas de governo Trump, foi dia 20 de janeiro, nós estamos no dia 15 de fevereiro. Eu estava conversando semana passada com o ministro Padilha, em Brasília, Alexandre Padilha, né? Que foi ministro da Saúde também. Foi ministro da Saúde, ministro das Relações Institucionais, e eu estava falando para ele, ministro, pode ser uma oportunidade imensa para o Brasil, porque se o Trump radicalizar esse ataque à ciência americana, vai ter centenas de brilhantes pesquisadores americanos, vão trazer esses caras para cá. Sim. Para fortalecer a ciência brasileira, pode ser uma oportunidade também. Sim. É uma coisa completamente... O CDC americano, altamente responsável, de altíssima qualidade, está sob censura. Né? Uhum. Quer dizer, é assustador o que está acontecendo. Um dos artigos era sobre isso. Sim. Sobre a censura do CDC, fora as pessoas que estão sendo demitidas. Exatamente. Né? Parece que tem uma lista gigantesca que vão cortar sei lá. É uma coisa incompreensível, porque, veja só, é um tiro no pé. Os Estados Unidos vão perder a liderança mundial em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Sim. Vai ser ocupado pela China, pela Índia e por outros atores. E para o Brasil pode ter um papel, uma janela de oportunidade interessante aí. Reverter o fluxo, né? Porque tem muitos cientistas brasileiros saindo que foi do Brasil, para lá, né? Que foi para lá. Com certeza. E agora deve estar lá tendo que mostrar o visto. Exatamente. E tal. Tem Isso. Uma que se chama Suzana Herculano, que saiu do FRJ alguns anos atrás, durante o governo Bolsonaro. Por quê? Porque cortaram todas as verbas para fazer pesquisa. Ela falou, não consigo fazer pesquisa de qualidade, vou para os Estados Unidos. Está indo. Não sei o que ela está pensando agora da situação lá. Pode ser que ela tenha até que voltar. Antes da gente, não digo mudar de tema, mas inverter um pouco o tema, como sendo a comunicação que deveria ser feita em termos de saúde, vamos fazer uma síntese daquelas coisas que você trouxe como sendo assim, o que a gente precisa fazer para impedir isso que o nosso programa hoje está discutindo, que é a má influência de interessados, né, que podem influenciar mal a população brasileira. Né? Então, você falou um pouco de regulação da mídia, não foi? Exatamente. Vamos lá, vamos desenvolver essas coisas para ficar bem claro para as pessoas. Vamos começar pelo tabaco, por exemplo. Né? Então, quando o Serra propôs o banimento das publicidades de tabaco por qualquer meio. Sim. Eu não sei se você lembra, mas ele botou junto no projeto de lei remédio. Lembro disso. Mas o lobby da indústria farmacêutica não deixou, tirou o remédio. Uhum. E a gente conseguiu banir a publicidade. Então, hoje não tem nenhum tipo de publicidade. Nós sabemos que tem publicidade indireta. A indústria está sempre tentando fugir das amarras da legislação. Deixa eu lembrar uma coisa. Lembrar que talvez você não saiba. Você lembra da comissão Arinos, que elaborou um anteprojeto de Constituição? Sim. A Constituinte foi em 88. Em 87, sábios brasileiros, vários, foram levados para um lugar chamado Centrecom, que é aqui no estado, no Rio de Janeiro, na Teresópolis, Friburgo. Eu conheço, isso. E ali era um ambiente, durante, se não me engano, levou uns 15 dias esse encontro, e eles ficaram hospedados dentro desse. E a gente tinha que ter médico, né? Então eu fui um dos médicos que ficou lá de plantão. Uhum. E durante esse evento, eu e mais 3 colegas, nós 4 éramos do Hospital de Curicica, e a diretora à época era a Margarete Dalcomo. E a Margarete, ela foi, eu acho que isso foi indicado, essa necessidade, pelo Cândido Mendes, que era um dos que participavam da Comissão Arinos. Tá. E eu tive a sorte de participar, porque a gente revezava, né? Eu não sei se eu ficava lá 48 horas, e aí era substituído. Eu tive a sorte de estar presente. Eu não tinha voz, eu não podia dar pitaco, mas eu podia assistir às discussões. Houve uma discussão sobre a proibição de propaganda de remédio, álcool e tabaco nos meios de comunicação. E aí eu não só
estava no dia que isso foi proposto, como eu estava no dia que isso foi votado. E foi votado por unanimidade. Você tinha que proibir o tabaco, o álcool e os remédios. O álcool e o tabaco são substâncias que geram dependência química e psíquica. Então você não poderia, essa era a argumentação, você não pode anunciar alguma coisa que o sujeito que você não sabe quem é, se ele tiver um determinante lá genético para aderir à nicotina ou ao álcool, ele vai virar dependência, fruto de uma propaganda. E os remédios, a Comissão Arinos votou como não podendo ter propaganda, porque as pessoas com a propaganda podiam se automedicar. Isso. Então, as pessoas não são competentes o suficiente para interpretar aquele anúncio, não tem informação, são da área da saúde, como é que vai interpretar que o ora pro nobis é bom para não sei o quê? E aí, tudo bem, o que aconteceu? Durante, aquilo foi levado como contribuição para a Constituição. Na Constituição, eu já estava antenado, eu já sabia que isso ia ser colocado, ia ser proposto, eu fiquei acompanhando. Deram um jeito, alguns políticos, de dizer o seguinte: é muito justo isso, mas isso não cabe na Constituição. Tem que ser isso lei. Tem que ser emenda, depois a gente vê isso. Legislação ordinária. Isso. E aí não aprovaram. E o que aconteceu depois? Só o cigarro ganhou. É isso aí. E o resto ficou de fora. O álcool ganhou uma leizinha michuruca de tem que botar beba com moderação no final. E o remédio nada, não houve nada. Quer dizer, que eu saiba, não existe nenhuma legislação complementar que toque naquilo que a Comissão Arinos, em 87, determinou. Sim. Então, acho que a primeira coisa que devia ser feita, Alexandre, seria você ter alguém. Isso pode ser feito em parceria com universidades, com centros de pesquisa. Alguém que monitore e faça um diagnóstico do que está acontecendo. Sim. Primeira coisa. O pessoal novo que quer fazer mestrado, ou quer fazer mestrado logo, podia pegar essa bandeira. Eu especulo que é um mundo gigantesco, que a gente não tem nem ideia do que acontece aí. Né? Segundo, o que é responsabilidade dos conselhos de fiscalização do exercício profissional, seja ele farmacêutico, enfermeiro, médico, psicólogo, tem que ser rigorosos. Nutricionista. Isso seria suficiente. Um médico falou uma coisa que vai contra o que a ciência estabelece, abre um procedimento, censura, pune. Isso. Né? Houve, né? Primeiro, o que é isso? De onde você tirou isso? E no restante, claro, no restante você tem que ter uma legislação nova, é um novo mundo. Não tinha, a gente só tinha rádio e TV e mídia impressa. Agora tem... Quantos anos, lembrando das nutricionistas que se bateram muito, quantos anos a gente ouviu falar que o Danoninho valia como um bifinho? Crime, um crime incrível. Não aconteceu nada. Décadas isso rolou. Décadas. Aliás, só um parênteses aqui, eu queria falar, meu amigo Carlos Monteiro, professor da USP, que criou o termo ultraprocessado, figurou entre os 50 mais influentes cientistas do mundo agora numa revista americana. Quer dizer, eu vi isso na tua página. Isso, o Brasil aí na vanguarda, viu? Fala um pouquinho dele, Carlos Monteiro. Ele é um médico, especialista em nutrição, mas sanitarista. Ele vê essa questão da nutrição do ponto de vista de saúde pública. Ele já tem 40 anos de formado, no mínimo, com certeza. É meu contemporâneo. Nós, né? Ele é meu contemporâneo. Eu tenho 47. Da reforma sanitária brasileira, que ele é um sanitarista que militou ali, na ditadura militar também, e que construiu a carreira dele toda em cima dessa questão do padrão de consumo alimentar. E ele se especializou, e ele cunhou esse termo ultraprocessado com definição, tem muitos artigos, virou uma referência mundial e internacional. É um orgulho para a saúde brasileira. Não, você sabe que às vezes a gente fala de rede social e tal, muitas vezes depreciando. Eu, por exemplo, eu tinha um preconceito grande com Instagram e TikTok. Eu achava que era para botar dancinha. Eu não tinha mais idade para dançar na frente da câmera. Mas aí a gente aprende muito, porque se você se interessar num tema, por exemplo, foi ontem que eu estava vendo o seu Instagram e vi lá o Carlos Monteiro, que eu não conhecia. Pois é. E eu já fiz vários programas sobre ultraprocessado, estou envolvido no movimento e tal, mas não tinha essa... Foi fruto de uma postagem interessante. Quer dizer, infelizmente, não são só postagens interessantes que a gente vê lá, né? Infelizmente não. Mas então,
E aí você tem que ter uma nova legislação. Eu acho que a Anvisa tinha que se debruçar sobre o tema. Então, uma coisa você falou é a fiscalização dos conselhos, conselhos nós que dos somos profissionais. médicos, Conselho Federal de Medicina, mas isso serve para nutrição, Você estava falando sobre regulação da mídia, né? Das redes sociais. Das redes sociais. Que está no Congresso geral. Nacional parado. Uhum. Porque está no Supremo. Tá. O que o Supremo vai decidir? A discussão é, quando alguém vai numa rede social e comete um crime, de qualquer forma, um crime contra a saúde pública, contra o Estado Democrático de Direito, contra qualquer coisa, né? A responsabilidade também deve ser compartilhada com a empresa que permitiu que isso seja veiculado, sim ou não? A gente acha que sim. Sim. Porque no momento que a empresa for responsabilizada, vai mudar tudo. Sim. Porque ela vai ser processada e vai ter que pagar monetariamente, politicamente, institucionalmente por isso, né? O Supremo está votando essa questão. E está parado no Congresso Nacional. O relator é o deputado do PCdoB, lá de São Paulo, que foi ministro no segundo governo Lula. Estou lembrando o nome dele aqui, daqui a pouco eu me lembro. Ele é o relator. Está parado por quê? Porque a direita é contra. A direita diz que isso é democrático. Xingar tua mãe, falar besteira, cometer crime, mentir. A democracia seria isso, entendeu? Então, a aprovação dessa lei, que se não for aprovado, o Supremo vai obrigar o Congresso a aprovar, como, né, mais uma vez. Né? Aí vão dizer que o Supremo está interferindo. Exatamente. Isso vai obrigar a que as redes impeçam que esse tipo de veiculação. E muitas das coisas que eu estou denunciando aqui, que atentam contra a saúde pública, vão sair do Senado. Então, isso aí é fundamental. Mas, além disso, eu diria que é necessário uma nova legislação que cuide das publicidades em saúde. Tá? Nós já temos a grande vitória, que foi a questão do tabaco, mas nós temos a questão do álcool pendente, temos a questão dos medicamentos e de outros procedimentos. Não, deixa eu voltar um pouquinho atrás, porque a regulação do tabaco, ela, por exemplo, ela regulou, não pode ter anúncio de TV, cigarro, nem de TV, rádio, no rádio, no nem jornal, de revista, nem mas de jornal. tem na internet. Não devia ter. Então você, por porque exemplo, a internet não existia na época da lei. lei. Eu estudo, por exemplo, nós estamos agora enfrentando a questão dos cigarros eletrônicos. Isso. Mas antes do cigarro eletrônico, a gente já enfrentava a questão do narguilé e a questão agora mais nova dos snus, né? Aquelas bolsas de nicotina que botam entre o lábio e a gengiva, com uma quantidade de nicotina muito maior do que os cigarros. Não pode fazer propaganda no cigarro, desde 96. Perfeito. Né? E o que você vê? Se qualquer ouvinte estiver agora nos vendo, coloca no Google, escreva assim, cigarro eletrônico no Google, venda. Vai aparecer 1 zilhão de propagandas sobre cigarros eletrônicos agora, em português, direitinho. Então, ou seja, a gente parcialmente proibiu a comunicação do cigarro nas mídias, mas é parcial. Agora, por que as redes permitem que essas publicidades... Exatamente. Dinheiro. Se você, por exemplo, fizer um anúncio de cigarro num jornal de grande circulação, por exemplo, no Globo, um anúncio de como tinha antigamente, né? Ao sucesso com aquela marca. Certamente a fiscalização vai cobrar uma multa do Globo, bilionária. por exemplo, bilionária. Mas eu não vejo isso. Eu pesquiso publicidade de cigarro na internet quase que uma vez por semana, que eu quero ver se tem novidade. Porque a nossa Estão lei, lá as mesmas. Porque a nossa lei não responsabiliza as empresas, a dona do Facebook, a dona do Instagram, a dona do TikTok. Mas nem quem fez o anúncio. E nem o dono da empresa que está anunciando. Tem que ser os dois. Tem quem anuncia e quem hospedou aquele anúncio. O narguilé, eles anunciam mangueira, eles anunciam o líquido que vai botar ali. Está anunciado ali. Bota então, aí ouvintes, narguilé. O que você está descrevendo é um argumento fortíssimo que a gente precisa atualizar a legislação. E responsabilizar as empresas que são os espaços onde isso é veiculado. Isso. Agora, em termos de comunicação da parte governamental, porque nós, ativistas da sociedade civil, a primeira coisa que acontece é que a grande maioria de nós não tem recurso. Né? Eu gasto muito mais com o meu ativismo do que na verdade, do ativismo não recebo nada. Né? A começar por esse programa aqui, que eu sou voluntário,
O Geraldo, nosso produtor, nosso operador aqui, me disse que pela legislação, rádio comunitária não pode receber patrocínio, sabia disso? Não sabia. Não pode receber dinheiro externo. Pode assim, a comunidade se junta, Sim, de repente claro. paga o aluguel de um estúdio, uma comunidade, Claro. mas não pode receber um anunciante aqui. Então a gente, quando fala marca aqui, os ouvintes podem ter certeza que não tem jabá aqui. Eu diria até infelizmente, né? Sob certos aspectos. Mas aí, e eu acompanho, vou puxar a brasa do cigarro mesmo, que eu acompanho mais de perto, né? Eu acompanho uns projetos nos Estados Unidos de controle do tabaco, tanto para não iniciação, para a garotada não começar, quanto para as pessoas se estimularem, né, a parar de fumar. Então tem um projeto interessante chamado Tips from Former Smokers, quer dizer, dicas de ex-fumantes. Eles botam pessoas reais, uma sem perna, a outra paralisada por um AVC, o outro mostra o tamanho da cicatriz aqui no peito da ponte safena que ele teve que fazer, e dão depoimentos, e vários. E eles acompanham, eles monitoram os resultados disso, né? E botam assim 100 mil aparições. Aquele material apareceu 100 mil vezes. Botam crianças usando cigarro eletrônico e mostram que fez uma lesão no dente, que perdeu a boca. E aparece nas redes sociais também. Não, isso geral. tudo é rede social. Tá. Aí eu te pergunto o seguinte, você que esteve no Ministério da Saúde, uma coisa que me disseram é que é muito caro botar anúncio na TV no Brasil, apesar de ser uma concessão pública. Mas fala um pouco, como é que é esse mecanismo, você que esteve lá? Então, bom, lembrando que quando eu estava no Ministério não existiam as Não redes tinha sociais, redes né? Mas tinha TV. Esse sempre foi um grande problema, né? Por exemplo, eu ia muito à televisão e muitas vezes a gente tinha que brigar para ir à televisão. Tinha que usar esse argumento, é uma concessão e pela lei, se eu não me engano, tem determinado número de minutos por mês ou anuais que o governo tem direito de usar o horário nobre para veicular temas. Pode ser o presidente da República, pode ser um governador, pode ser um prefeito, pode ser Isso um ministro. Não é você ser entrevistado. Não. É ter uma campanha ou uma campanha, ou uma declaração, ou uma comunicação. O que acontece? O Ministério era obrigado... Mas isso é uma caixa preta, né? Porque eu nunca soube, por exemplo, nem Total. você saberia dizer Total. agora quantos minutos a gente tem direito. Não, eu acho um absurdo, né? Eu acho que a gente tinha que mudar a lei e ampliar esse espaço. E dar publicidade. Né? Não é para ficar o ministro enchendo o saco de ninguém, não, mas é para veicular esse tipo de coisa. Né? Filmetes, mensagens, né? Utilizando artistas, lideranças, para passar informação de qualidade sobre saúde para a população. De vários níveis, sobre tabaco, sobre álcool, sobre automedicação, sobre tudo. Sobre obesidade, sobre padrão alimentar. Sobre... ISTs. É isso, exatamente. A igreja não deixa muito as DSTs, etc. Então, isso aí seria absolutamente fundamental. O que eu tinha? Eu tinha que contratar, pela lei, 4 empresas de publicidade a um custo absurdo, muito caro, que eram as empresas que faziam todas as campanhas. E aí você paga para veicular na televisão. Então, quando aparecia lá, vamos vacinar contra não sei o quê, isso é pago. Como assim? No rádio. Você tinha que contratar 4 empresas. Né? Sim. Não era para escolher uma. Não. Você tem que selecionar 4 entre as que se candidatarem. Você tem Isso 10 se até hoje. candidataram, você tem que pegar 4. Isso. E dividir entre as 4 os recursos. Aí você encomenda as campanhas. Dengue, tem todo um calendário anual, né? Tem dengue, tem vacina, tem não sei o quê, tem DST-AIDS, tem... infelizmente, nos últimos anos, houve uma redução brutal dos recursos disponíveis para isso e a visibilidade caiu muito, né? Sim. Então você não vê com tanta frequência como via antigamente. Né? É como os jornais, né? Também, despencou. Eu fui outro dia visitar a Suípa, na véspera de eu trazer o presidente da Suípa aqui. Foi o último programa do ano passado, que é aquela sociedade protetora dos animais. E aí eu fui visitar, uma das carências deles é jornal, porque eles têm lá 1.200 animais. A maioria cães e gatos, que fazem as necessidades de jornal. E eles dizem que agora ninguém mais tem jornal para dar, porque ninguém lê mais jornal.
Ninguém assina mais jornal papel. É. Só Eu muitos sou velho, tradicionais. eu Eu também, eu adoro abrir o jornal Eu e poder também, é a ver. primeira coisa que eu faço de manhã. Mas todo mundo vê no celular, no Celular. tablet, Quando sei lá, vê, no né? computador, quando vê, né? Quando vê. Na verdade, as pessoas estão se formando cada vez mais Mesmo. pelo WhatsApp, pelo Isso. TikTok, A o que é tia um do outro Zap. tema para um outro programa teu. A tia do Zap e as informações. É isso aí. Mas aí você estava falando, tem que pegar 4 empresas e Isso, e aí você divide. Hum. Né? Então, uma vai se encarregar da dengue, outra vai se encarregar da questão da vacinação, outro de outro tema, saúde da mulher, a questão, enfim. E é isso. Né? Agora, eu quero ir à Rede Nacional de Rádio e Televisão, no horário nobre, para fazer uma comunicação importante para a sociedade. É difícil. Sim. Isso deveria ser muito mais Sim. acessível. Por exemplo, eu faço às vezes palestra para 100 pessoas e aí eu pergunto sobre cigarro, né? Aí eu pergunto, quem de vocês se lembra de ter visto uma propaganda contra o cigarro na TV? Uhum. Aí ninguém levanta. Aí ninguém levanta a mão. Aí eu repito a pergunta, aí um levanta a mão. Eu me lembro de uma propaganda que a pessoa fazia assim, um sinal de cortar com os dedos, como se fosse uma tesoura. Não, eu fiz a pergunta, propaganda do governo contra o cigarro. Do governo, institucional. Aí ela deu essa resposta, aí eu pergunto, você sabe de quem é essa propaganda? Não lembro, eu só lembro o dedo. Era de um remédio que estava sendo lançado na época, que era a vareniclina, e que a campanha do laboratório era essa, que o medicamento ia cortar o desejo da pessoa fumar. Uhum. Mas não era uma propaganda do governo. E eu sou pesquisador nessa área há décadas, né? Comecei a estudar em 76 com o professor Mário Rigato, Rio Grande do Sul. Uhum. Escrevi meu e-book em 94, publiquei em 96, já vai para 30 anos. Enfim, estou nessa há décadas. Eu não me lembro de uma propaganda do governo falando mal do cigarro. E qual é o problema disso? A OMS diz que o cigarro é o pior problema de saúde pública do planeta. Uhum. No Brasil, quase 500 pessoas morrem por dia porque fumam. Por dia. E você não tem... Eu que sou um pesquisador que fica atento, procurando, boto no Google, e você não vejo uma propaganda. E dirá de sei lá o quê. E havia uma percepção... Quer dizer... De um lado, o programa de combate ao tabagismo brasileiro é um dos programas de maior sucesso no mundo inteiro. Sim. Eu considero de maior sucesso, maior do que na Turquia. A gente saiu de uma prevalência de mais de 30% para 10%. Sim. Mas ela continua em 10%. Sim. Tem estudos mostrando que na nova geração há um viés um pouquinho. E agora a coisa do cigarro eletrônico que entrou, que é a nova estratégia da indústria. Sim. Né? Então eu concordo totalmente contigo. Quer dizer, eu acho que não. Mas como é que rola isso? Você já devia achar isso na época, mas, presidente, eu preciso de mais dinheiro. Aí é outro programa. As pessoas entendem o poder da comunicação, como nós dois aparentemente eu acho que entendemos. Entendemos de comunicação, mas entendemos da importância. Não, o presidente da República, com certeza, total. Ele o presidente Lula. Sim, ele sempre foi um grande comunicador, né? Sim. O cidadão comum percebe isso e ele, eu diria mais, o cidadão comum precisa disso e quer ser bem informado e bem orientado. Só que hoje ele está à mercê de piratas, de... Como é que a gente chama? De farsantes, de falsos terapeutas, né? De tudo que você possa imaginar. E sem nenhuma, como nós demonstramos aqui, sem nenhum tipo de regulação. É uma selva. Eu entrei de cabeça num movimento... mais recentemente, 2019 para cá, que eu trouxe aqui um neurologista, José Mauro Braz Lima. Depois disso, em 24, ano passado, trouxe uma psicóloga e uma pediatra, Dina Frutuoso e Andréa Fernandes, sobre um tema chamado SAF, Síndrome Alcoólica Fetal. Uhum. É uma síndrome que ocorre, como você sabe, em fetos que as mães fumam durante a gestação. Uhum. É uma doença incurável. Se a criança nascer com a SAF, ela vai morrer com a SAF, com consequências variadas. Mas ela é uma doença 100% prevenível, ou seja, se a gestante não consumir álcool durante a gestação, esse feto jamais vai ter SAF. Perfeito. Há poucas doenças com as quais a gente lida que você
tomar uma atitude de prevenção, porque, por exemplo, eu não vou fumar, então eu não vou ter câncer de pulmão? Não, tem entre 5% e 10% das pessoas que não fumam, nunca fumaram, nem foram fumantes passivos, desenvolvem o câncer de pulmão. A SAF não desenvolve. E a gente não tem uma campanha que esclareça. Uma mãe, uma gestante, ou a família inteira, ela, o marido, que também pode ajudar a esposa, não bebendo, por exemplo, na frente dela, se ela era uma companhia de copo, você não tem uma mensagem que alcance milhões de mulheres que estão grávidas hoje e que bebiam até uma semana antes de estarem grávidas. Então, se você não tiver orientação, vai continuar bebendo. Eu vou diminuir. E por que não tem? Por que não tem? Porque o governo tem que pagar para veicular. Tem que pagar para produzir, é menos problemático. Mas o que é caro é veicular. As redes de televisão cobram aquele espaço como se fosse propaganda de cigarro. A lei deveria definir um X horas ano para o governo veicular temas de interesse preventivo de promoção da saúde de graça. Concorda? Claro. Mas não temos isso. Mas eu penso assim também. Existe um recurso adicional que, por exemplo, tudo que eu faço, eu não tenho, por exemplo, a penetração de um Drauzio Varela. Eu não tenho o reconhecimento público de um Drauzio Varela. Então, cada visita aqui aos nossos programas aqui no nosso canal é fruto de um esforço imenso e que não obtém o alcance, né? O Drauzio Varela, se ele fizer um programa, porque as pessoas soltam pum, à noite tem 1 milhão de pessoas que curtiram, elogiaram e tal. Verdade. Né? Eu não estou nesse rol de comunicadores, mas eu digo assim, o recurso público, a internet é pública, de uma certa forma. Sim, né? Verdade, é uma Talvez concessão. a gente pudesse usar, o Ministério, nós estamos centrando na saúde, né? Pudesse usar mais que aí o Ministério só teria que pagar a feitura do projeto, Sim. não a veiculação. Você está tocando num ponto importante, que é de que maneira o governo vem se comunicando com a sociedade. Né? Então, se eu olhar assim, do ponto de vista do como é que o Ministério da Saúde se comunica, 90% do que eu vejo é eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu acabei de lançar tal coisa. E você está tocando um outro ponto. Isso é claramente insuficiente. Isso é importante? Claro. Eu tenho que saber o que o governo está fazendo. Mas, por exemplo, o Ministério poderia colocar filmetes, cursos sobre temas relevantes de saúde pública. Exemplo, esse é um, por exemplo. Tuberculose. Um dos problemas da tuberculose é o desenvolvimento de bactérias resistentes às drogas quando as pessoas, via de regra, abandonam o tratamento. Existe também a resistência primária, que você já pega a bactéria resistente aos remédios. Mas você não vê nem em panfletos. Eu só vejo assim, tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Mas você não vê nada dizendo assim, meu amigão, se tu largar o tratamento antes da hora, tá full. Pois é. Isso aí você pode fazer o quê? Em 10 segundos. 10 segundos. Bem feito, né? Vai ali no TikTok, pum, na veia. Mostra uma família lá do lado no cemitério. DST-AIDS, idem, entendeu? Uso de preservativo, enfim. Coisas pequenas. Prevenção da adolescência na gravidez. Se a gente for levantar aqui, nós vamos levantar 30 temas que praticamente de graça poderiam estar todos os dias nas redes sociais. Isso. Concordo totalmente contigo. Então vamos fazer o seguinte, se alguém quiser entrar em contato contigo, nós temos alguns minutinhos ainda, mas eu não quero perder essa oportunidade, porque às vezes um minuto final não dá tempo. Pelo Instagram, lá no Instagram, @Temporão Saúde. Temporal sem o tio, né? O nome tem tio, mas sem igual o tio. Cão, mas o Temporal Saúde. Tudo junto. Essa tudo é a melhor junto. maneira. E-mail é coisa da antiga, né? E-mail quase Quem gosta ninguém de mais Instagram usa. não usa mais e-mail. É isso aí. Mas você... Sabe que outro dia eu passei em frente à loja do teu filho, quase que eu entrei... o filho dele tem uma loja de vinhos. É meu sobrinho. Meu sobrinho. O filho é músico. Marcelo, o filho é músico. O filho é o Fernando, né? Fernando Temporão. Fernando Temporão. E aí quase que eu falei, vou entrevistar teu tio lá. Mas aí ele podia achar que eu era maluco, né? Eu entrando com um cachorro imenso na loja do cara de vinho. É lá pertinho da minha casa, no Leblon. Isso aí. E o teu filho, o que ele está fazendo assim? Ele é músico profissional hoje? Ele é luthier, ele compra instrumentos antigos e guitarras. O que quer dizer luthier, que eu nunca tinha ouvido falar? Recupera instrumentos antigos. Luthier, o nome disso? Tanto quem faz instrumentos como quem repara.
E ele revende esses instrumentos e ele está terminando agora a gravação de 2 discos novos. Quando gravar, terminando a gravação de 2 discos ao mesmo já tempo? está tudo, exatamente. É porque são 18 músicas, vai dar 2. Jura? É. Já está na reta final. Ele é compositor também? Sim, sim. As músicas dele ele já compôs com o Hermínio Belo de Carvalho. A Caraca. Mônica Salmazo já gravou Só música fera. dele. A Áurea Martins já gravou música dele. Qualquer dia O vamos Moisés trazer ele Marques aqui. já gravou. Será que ele viria aqui? Com o maior Porque prazer. a gente traz gente aqui dessa área Eu acho legal também. fazer um programa sobre música com ele, trazer ele. Você conhece o Paulo César Feital? Pô, Fizemos um programa aqui meu amigo de adolescência na Tijuca. Não brinca. Te juro. Ele agora mora lá perto de mim, no Leblon também. Esse ano ele está concorrendo por 2 escolas de samba. É muito bom. Viador e Mocidade. Muito bom. Já imaginou o que é isso? É ótimo. Eu tenho um samba que eu já desfilei com um samba meu. 2001, um samba em homenagem ao Goiás. Nunca mais esqueci. De vez em quando pinta um caramingué na minha conta, R$5. Pô, tem 25 anos isso, né? Vamos trazer Fernando Temporão, o nome dele isso é assim, aí. artístico conhecido É isso aí. Vamos botar isso, março. Março já está cheio, mas abril. Ótimo. Vamos botar. Muito bom. Aí ele vem aqui cantar. Me bota em contato. Você sabe que o Geraldo, nosso produtor, é músico. Ele estava conversando com ele aqui antes. Toca violão, toca Isso, teclado, ele me é falou. professor. Ele me falou. Professor, já teve banda. Maravilha. A música é uma coisa fantástica. Apaixonante. Você toca alguma coisa? Violão, mas mal. Mal. Eu já toquei mais. Já toquei mais no passado. Bom, eu acho que nós conseguimos abordar, não tudo, como sempre, né? É impossível a gente abordar tudo em 1h30, 1h40, mas eu acho que a gente tocou em pontos importantes que ficam aí no ar, né? Com certeza. Uma das ideias que eu achei bacana que surgiu daqui é alguém se interessar em fazer um mestrado sobre isso, sobre essa investigação. Estudar essa questão. Isso é importantíssimo. Fundamental. Quem é que está fazendo anúncio? Como é que é feito o anúncio? O anúncio Quem é que fala está o por quê? trás disso? Qual é a lógica? Qual é o a discurso? lógica? Da onde tirou essa informação de que tal coisa cura o diabetes? Veio da onde? É isso. Porque se é uma informação mentirosa, o indivíduo tem que pagar por isso, é crime. Exatamente. Como você citou essa palavra aqui algumas vezes, alguns crimes estão sendo cometidos Praticados. e Não acontece nada. Não pode fazer propaganda de cigarro eletrônico no Brasil, o cara faz. E dane-se, porque não tem nenhuma consequência. Exato. Tira a página do ar, mas o cara, o que aconteceu com o cara É isso. que fez uma coisa que não deveria ter feito? Porque ele cria outra página. Hoje eu vi uma coisa lá que aconteceu lá perto de onde eu moro, na Gávea, de um rapaz que acabou sendo morto por um delegado. Estava fazendo um assalto. Aí foram ver, o rapaz tinha sido solto 1 mês antes. Ele foi pego fazendo um assalto, foi solto 1 mês antes. E depois, ele acaba, a infelicidade para ele foi ter sido solto. Se ele tivesse preso, ele estaria vivo. Verdade. Não é? Mas essas coisas, as pessoas fazem as coisas e fica Não acontece nada. Mesmo. Como eu vejo as pessoas vendendo cigarro eletrônico na rua, eu sou boêmio ali nos botecos do Leblon, são as mesmas pessoas há 2, 3 anos. Aquela bandeirinha não acontece nada. gritam, olha o vape, olha o vape, olha o vape. Temporão, foi um prazer imenso ter você aqui. Eu sei também, que a foi muito tua agenda é super complicada, a gente está tentando esse encontro aí, tem quase Já 6 bastante meses, tempo. né? Você sai muito do Rio hoje em dia, nos finais de semana. Viagem. Um prazer você ter se disposto a vir aqui. Eu que agradeço. Um grande abraço. Foi ótimo e vamos em frente. Vamos Não em falta é frente. tema. Então, eu vou separar um tema para te escalar aí, te convidar mais para frente. O Fernando, teu filho, você já pode antecipar. Eu vou falar com ele. E eu vou... No geral, tem como ele tocar aqui um instrumento? A gente bota um microfone no violão, não é isso? Ih, vai ser ótimo. Então. Ele pode lançar. Quando é que ele lança o disco? Nos próximos meses. A gente podia fazer o seguinte, Programa de lançamento. Deixar para quando fosse lançar Isso. o disco. Fala Perfeito. com ele me avisa. Tá bom. Dá meu telefone, a gente se comunica, Perfeito. conversa, mas fica assim. Quando ele for lançar o disco, a gente traz ele aqui. Maravilha. Geraldo, muito obrigado, Geraldo. por esse programa, mais uma vez. Sem ele não tinha programa. Isso aí. Aos ouvintes, divulguem, hein? Compartilhem o vídeo. Compartilhem o programa, falem do Temporão, elogiem ele. Não estou fazendo campanha para você ser ministro, porque eu adoro a Anísia e sei que essa não é a sua pretensão no momento, mas você está aí disponível. Isso aí. Um abraço.